Fala, Terceirão! Estamos chegando por aqui com a nossa primeira aula de história e a gente já vai introduzindo sobre messianismo, sobre o cangaço, sobre o nosso Nordeste, sobre algumas revoluções que também surgiram há anos atrás. Pessoal, e nós vamos começar falando da Primeira República, tá certo? Então se liga na nossa aula, revise o conteúdo, olhe também o material no seu livro e vamos para a aula. Então, turma, nós vamos iniciar aqui a partir do capítulo 4, tá bom? Você pode ter acesso no seu livro, tá certo? Que vem falar sobre a Primeira República no Brasil. Esta Primeira República, ela se dá a partir de 1889 e ela perdura até o período de 1930, tá certo? Esse período também é conhecido como a República Velha, um período em que as relações econômicas e principalmente as relações políticas elas se davam a partir de oligarquias. Essas oligarquias elas mantinham total poder, total controle sobre a influência política, a questão também do voto, e é um marco desse primeiro momento, tá certo? Nós podemos perceber que a proclamação da República, que acontece em 15 de novembro de 1889, ela vai ser impulsionada por diversas revoluções, inclusive revoluções essas que se dão lá no estado do Rio de Janeiro também, na época, né, capital, e que vai impulsionar a criação dessa república, tá bom? Em 15 de novembro, liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca, os militares destituíram o Visconde de Ouro Preto do gabinete ministerial. Ao longo do dia, as movimentações políticas levaram José do Patrocínio a proclamar a República na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E esse foi um marco realmente dessa primeira república que se dá de 1889 a 1930. Vale ressaltar também, pessoal, que nos primeiros anos de República dá-se o nome como República da Espada. Por que que recebe este nome? Justamente por esse período inicial ter sido governado por militares. Militares esses que foram Deodoro da Fonseca, né, e Floriano Peixoto. Chamava-se República da Espada por conta de que eram ferramentas que eram utilizadas naquele período ainda como combate, tá bom? E por serem militares, deu-se a essa nomenclatura, tá bom? Nós podemos também, pessoal, neste primeiro período da nossa República Brasileira, estarmos destacando três fatores também que são bastante característicos deste período. Primeiramente, a sua consolidação, que foi de 1889 a 1898, tá certo? Esse período ele vai ser marcado pela consolidação e criação de estruturas políticas e econômicas também, e foi assinalado também por crises na política e na economia. Também o quesito da institucionalização também, que foi um período da qual a estrutura política da Primeira República ela estava devidamente consolidada também, e aqui se definiram as políticas como a dos governadores e também a política do café com leite. O que seria essa política do café com leite que é muito marcante também nessa Primeira República? É que o modo econômico, o centro econômico e político do Brasil estava centrado nos estados de São Paulo e Minas Gerais, tá bom? São Paulo era produtor do café e Minas Gerais a maior produtora do leite. Então, essas oligarquias nacionais estavam centralizadas nesses dois estados. E por muito tempo, os estados de São Paulo e Minas Gerais, eles geriram, né? A força econômica e política aqui do país, tá bom? Também temos esse período marcado por crises, principalmente a partir de 1921, até então a crise de 1930, tá bom? Até chegar à Revolução, que é um período na qual as estruturas da Primeira República elas entraram em crise por conta da incorporação de novos atores na política brasileira. Conflitos entre as oligarquias também contribuíram para o fim da Primeira República. Em resumo, pessoal, nós devemos entender que essa Primeira República ela inicia-se em 15 de novembro, tá bom? De 1889 e se estende até 1930.
Também vale ressaltar que a posse de Getúlio Vargas como presidente, após a Revolução de 30, ele marcou o fim desse período, tá certo? A política dos governadores, também a política do café com leite, eram práticas importantes desse período, a política entre os dois estados, o eixo São Paulo e Minas Gerais. A Primeira República também ela pode ser dividida em República da Espada e República Oligárquica. Por que República da Espada? Por conta de que o primeiro período ele foi governado justamente por dois militares. E República Oligárquica porque muitas das vezes, em sua grande maioria, este período ele era influenciado por oligarquias. Essas oligarquias elas acabavam que influenciando o poder do voto dentro do seu contexto social que estavam inseridos. Outras características importantes também desse período foram o mandonismo, o clientelismo e o coronelismo também. E o Convênio de Taubaté, que foi um acontecimento importante, pois garantiu os interesses dos cafeicultores paulistas, que foi justamente a questão do controle do estoque do café mediante as crises econômicas que não somente o Brasil, mas o mundo todo enfrentava, o Brasil ele estocou o café para que pudesse assim estar controlando a produção e a inflação também. E aqui, pessoal, nós vamos adentrando dentro do messianismo e do cangaço, tá certo? Aqui é um conteúdo que é extraído do livro de vocês. Vale ressaltar que esse messianismo e o cangaço ele foi muito característico dessa Primeira República por conta de que a assistência do governo ela era mínima, principalmente aqui no Nordeste, nas populações rurais também. As pessoas pobres não tinham um acesso realmente ao poder público, tá certo? E aí onde surgem figuras como o próprio Antônio Conselheiro, que a gente vai ver mais na frente também, figuras que vêm trazer um sentimento de salvação mediante aquele cenário de fome, de seca, de pobreza, de desnutrição. Surgem pessoas que vêm em nome de Deus, dizem vir em nome de Deus, e trazem realmente um sentimento de salvação, um sentimento realmente de esperança. E essas pessoas elas têm uma característica que é chamada de messianismo, né, que tem uma ligação com a palavra Messias, que vem trazer salvação àquele povo oprimido, tá bom? E Antônio Conselheiro, ele vai ser um dos grandes, digamos, messiânicos desse período, inclusive o grande fundador de Arraial dos Canudos, tá certo? E também foi um grande perseguido pelas forças nacionais, as forças do Estado. Por quê? Por conta de que a região de Canudos realmente era uma região que ela não obedecia ao Estado, por conta de que elas tinham como a figura maior o Antônio Conselheiro. E aí nós vamos ver, a partir das próximas aulas, que a Guerra de Canudos foi um grande marco desse período da República Velha, tá bom? Por exemplo, pessoal, a economia no Arraial, né, no Arraial de Canudos, ela era comunitária. Todos os que ingressavam no grupo deveriam entregar uma parte de seus bens, cerca de um terço, a conselheiro, para formar um fundo comunitário. A partir do momento que os impostos e que esta economia ela não começou a ser repassada para o Estado já começou a realmente se incomodar com aquela comunidade, tá certo? E aí onde vai gerar uma série de revoltas internas, revoltas regionais, que vão ser impulsionadas justamente por esse movimento messiânico, tá bom? Aqui nós percebemos que é o modelo das pessoas que seguiam Antônio Conselheiro, pessoas realmente pelas características pobres, pessoas famintas, pessoas que viam na figura de Antônio Conselheiro aquele que vinha trazer uma voz de esperança, aquele que vinha trazer uma voz realmente de alegria. Nós temos aqui, inclusive, em algumas artes, né, algumas ilustrações, a figura de Antônio Conselheiro, tá bom? Que vem sempre trazer a imagem do Salvador. Inclusive até as suas vestimentas, né, as suas características também lembram muito a figura de Cristo, tá certo? Então hoje, pessoal, nós vamos ficar
aqui, por aqui, tá bom? Vamos ficar com essa aula. Na próxima aula a gente vai aprofundar mais sobre a Guerra de Canudos, também sobre Antônio Conselheiro, sobre esse messianismo que foi um marco muito importante neste período da Primeira República, a República Velha, tá bom? Então, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu! Só tendo sido abençoada por meu padrinho Patsisso.